Imagine por um momento que você perde a pessoa mais importante da sua vida. Imagine que de uma hora para outra, você se vê sozinho para criar seu filho pequeno, tentando lidar com a dor insuportável da perda enquanto o mundo inteiro te observa, te julga, te critica. Agora imagine que, além de tudo isso, você é acusado publicamente de ser um pai ausente, de não cuidar do seu próprio filho, de não pagar nem mesmo uma pensão. Parece impossível, pois foi exatamente isso que aconteceu com Murilo Raff após a morte trágica de Marília Mendonça. 5 de novembro de 2021, uma data que ficou marcada para sempre na vida de milhões de brasileiros. Marília Mendonça, a rainha da sofrência, morreu em um acidente aéreo aos 26 anos, deixando para trás não apenas uma carreira brilhante, mas um filho de apenas 2 anos. Léo, fruto do relacionamento com Murilo Raff, de repente se viu no centro de uma batalha que ele nem imaginava que existia. Nos meses que se seguiram à tragédia, enquanto o Brasil chorava a perda de Marília, uma narrativa silenciosa começou a se formar. Sussurros nos corredores da mídia, comentários maldosos nas redes sociais, insinuações que cresciam como uma bola de neve. A família de Marília, devastada pela perda, assumiu os cuidados do pequeno Léo. E Murilo? Murilo foi sendo pintado como o pai ausente, o ex-namorado que tinha seguido sua vida, deixando para trás as responsabilidades paternas. A pressão era avassaladora. Imagine você sendo julgado não apenas por milhões de pessoas, mas por pessoas que nem mesmo conheciam os fatos. Comentários cruéis nas redes sociais, matérias insinuando negligência, um julgamento público que crescia a cada dia. E Murilo, respeitando o luto da família e tentando proteger o filho de toda essa exposição, se manteve em silêncio. Um silêncio que seria interpretado como omissão, como culpa, como confirmação de todas as acusações. Mas será que as aparências sempre revelam a verdade? Será que tudo o que vemos na superfície corresponde à realidade? Durante 3 anos e 7 meses, Murilo carregou o peso dessas acusações. 3 anos e 7 meses sendo chamado de pai ausente, de homem responsável, de alguém que havia abandonado o próprio filho no momento mais difícil. 3 anos e 7 meses vendo seu nome sendo arrastado na lama, enquanto ele, silenciosamente, continuava sendo pai da única forma que conseguia. Junho de 2025. A bomba finalmente explodiu. Murilo Raff tomou uma decisão que mudaria tudo. Entrou na justiça pedindo a guarda unilateral do filho. O mundo inteiro ficou chocado. Como um pai supostamente ausente poderia ter a audácia de pedir a guarda total da criança? A internet pegou fogo. As críticas foram devastadoras. E então, Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, fez uma declaração que parecia confirmar todas as suspeitas. Disse que Léo nunca havia recebido um centavo de pensão do pai. Pronto. O julgamento estava feito. Murilo era definitivamente o vilão da história. Um homem que não apenas abandonara o filho, mas que ainda por cima não pagava nem pensão. A revolta foi geral. Como alguém pode ser tão cruel? Como um pai pode ser tão irresponsável? As redes sociais se transformaram em um tribunal, e Murilo foi condenado sumariamente. Mas aqui está o ponto crucial da nossa história, o momento em que tudo muda, porque existe uma diferença fundamental entre a verdade e a versão que nos contam. E a verdade, quando finalmente vem à tona, tem o poder de virar o mundo de cabeça para baixo. Cansado de 3 anos e 7 meses de silêncio, cansado de ver sua reputação sendo destruída, cansado de ser pintado como um monstro quando na verdade era um pai dedicado, Murilo tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Ele abriu os arquivos, ele mostrou os comprovantes, ele expôs a verdade nua e crua. E qual era essa verdade? Prepare-se para ter sua mente completamente mudada sobre toda essa história. Murilo não apenas pagava pensão para o filho, ele pagava muito mais do que qualquer pensão formal exigiria. Vamos aos números reais, aos documentos que ele próprio apresentou, aos comprovantes que estavam guardados há anos esperando o momento certo de virem à luz. Todos os meses, religiosamente, Murilo transferia R$10.000 para as despesas de Léo. R$10.000 mensais não era uma pensão qualquer, não era um valor simbólico. Era um valor que cobria absolutamente todas as necessidades da criança, e muito mais. Mas isso era apenas o começo da história. R$2.600 mensais apenas para a escola particular de Léo. Uma educação de qualidade, em uma das melhores instituições da cidade. R$1.200 todo mês para o plano de saúde premium, garantindo que a criança tivesse acesso aos melhores médicos e tratamentos.
R$ 2.800 mensais para sessões de psicoterapia, porque Murilo entendia que a criança precisava de apoio emocional após a perda da mãe. R$ 5.000 mensais para uma babá enfermeira especializada, garantindo que Léo tivesse cuidados profissionais 24 horas por dia. E aqui vem um detalhe que vai partir seu coração. R$ 4.000 mensais apenas para o tratamento de diabetes de Léo. Medicamentos importados dos Estados Unidos, os melhores disponíveis no mercado, tudo pago pelo pai que supostamente havia abandonado o filho. Mas não para por aí. Murilo ainda havia pago um ano inteiro de escola antecipadamente. R$ 30.000 de uma só vez, garantindo que a educação do filho estivesse assegurada. R$ 9.100 gastos apenas em sessões extras de psicoterapia, porque ele queria o melhor acompanhamento psicológico para seu menino. Agora você consegue entender a dimensão da injustiça? Durante 3 anos e 7 meses, este homem foi crucificado publicamente. Foi chamado de pai ausente, foi acusado de não dar um centavo para o filho, enquanto na verdade ele gastava mais de R$ 15.000 mensais apenas para garantir que Léo tivesse tudo do melhor que o dinheiro pudesse comprar. R$ 15.000 mensais. R$ 180.000 por ano. Mais de R$ 640.000 em 3 anos e meio. Você tem ideia do que isso representa? A maioria das pessoas no Brasil não ganha isso em 5 anos de trabalho. E Murilo gastava isso anualmente apenas com o filho, em silêncio, sem alarde, sem querer reconhecimento público. Quando os comprovantes vieram à tona, quando as transferências bancárias foram expostas, quando os recibos médicos foram mostrados, quando as faturas da escola foram apresentadas, o silêncio foi ensurdecedor. De repente, todas aquelas pessoas que haviam julgado, que haviam condenado, que haviam espalhado mentiras, se viram diante de uma verdade inconveniente. Imagine a dor deste homem. Imagine como deve ser acordar todos os dias sabendo que você está fazendo tudo certo, que você está sendo o melhor pai que consegue ser nas circunstâncias mais difíceis imagináveis. E ainda assim, ser pintado como um monstro. Imagine o peso de carregar essa injustiça em silêncio, protegendo a memória da mãe do seu filho, protegendo a própria criança de uma guerra pública. E aqui está a pergunta que não quer calar. Por que a verdade demorou tanto para vir à tona? Por que Murilo permaneceu em silêncio por tanto tempo? A resposta revela a profundidade do seu caráter. Ele poderia ter mostrado os comprovantes desde o primeiro dia. Ele poderia ter se defendido publicamente desde o primeiro comentário maldoso. Mas ele escolheu o silêncio para proteger a família de Marília, para preservar a memória dela, para manter Léo longe de uma guerra pública. Murilo pagava todas essas despesas diretamente. Não havia uma conta bancária formal para a pensão, porque ele assumia diretamente todos os custos. Ele pagava a escola, o plano de saúde, os medicamentos, a babá, a psicóloga, tudo diretamente. Era uma forma de garantir que o dinheiro chegasse exatamente onde deveria chegar, de ter controle sobre cada centavo gasto com o bem-estar do filho. Mas essa generosidade, essa forma diferente de cuidar, foi interpretada como ausência. O fato de não haver uma pensão formal depositada em uma conta específica foi usado contra ele. A verdade foi distorcida para criar uma narrativa que não correspondia à realidade. E o mais impressionante, mesmo depois de expor todos esses comprovantes, mesmo depois de mostrar ao mundo inteiro que havia sido injustiçado, Murilo não saiu distribuindo culpas. Ele não atacou a família de Marília, ele não se vitimizou publicamente. Ele simplesmente disse: "Eu sei que tudo isso não é nada além da minha obrigação como pai." Essa frase resume tudo. Um homem que gastava mais de R$ 15.000 mensais com o filho, que garantia os melhores cuidados médicos, a melhor educação, o melhor suporte emocional e que ainda assim considerava tudo isso apenas sua obrigação básica como pai. Não um favor, não um sacrifício extraordinário, apenas o que um pai deve fazer. Mas a sociedade havia criado uma narrativa diferente. A sociedade precisava de um vilão na história, e Murilo foi escolhido para esse papel. Durante anos, ele carregou esse fardo, essa injustiça, esse julgamento cruel baseado em informações incompletas. Quando os fatos vieram à tona, quando a verdade finalmente foi revelada, muitas pessoas tiveram que engolir suas palavras. Muitas pessoas que haviam julgado severamente se viram diante de uma realidade completamente diferente. Comentários nas redes sociais começaram a mudar de tom. As pessoas começaram a reconhecer. Agora eu vejo quem ele realmente é. Mas qual foi o preço que Murilo pagou por essa injustiça? 3 anos e 7 meses de reputação destruída. 3 anos e 7 meses sendo visto como um pai irresponsável. 3 anos e 7 meses carregando um fardo que não era seu. O impacto psicológico deve ter sido devastador. A dor de ser mal compreendido, de ter suas intenções distorcidas, de ver sua imagem pública construída sobre mentiras. E Léo, a criança,
no centro de tudo isso. Imaginem como deve ser crescer ouvindo comentários sobre seu pai, sobre sua família, sobre a situação complicada entre os adultos que deveriam protegê-lo. Imaginem o impacto psicológico de uma criança que perdeu a mãe aos 2 anos e ainda teve que lidar com toda essa confusão em torno da figura paterna. A verdade é que não existem vilões nesta história. Existe uma tragédia inicial, a morte prematura de Marília Mendonça, que deixou uma criança pequena e 2 famílias devastadas, tentando lidar com a perda da melhor forma possível. Existe uma avó que amava a neta de Marília e queria protegê-la. Existe um pai que amava o filho e queria cuidar dele da melhor forma possível. E existe uma sociedade que, na ausência de informações completas, criou sua própria versão dos fatos. O que aprendemos com tudo isso? Primeiro, que as aparências podem ser extremamente enganosas. O que parece óbvio na superfície pode esconder uma realidade completamente diferente. Segundo, que o silêncio nem sempre significa culpa. Às vezes, o silêncio é uma forma de proteção, uma forma de evitar danos maiores. Terceiro, que antes de julgarmos alguém, deveríamos conhecer todos os fatos. Murilo poderia ter reagido de forma diferente desde o início. Ele poderia ter tornado tudo público, poderia ter mostrado os comprovantes, poderia ter se defendido agressivamente, mas ele escolheu um caminho mais difícil. O caminho do silêncio respeitoso. Mesmo sabendo que isso seria interpretado como culpa, agora, com a verdade finalmente revelada, podemos ver a dimensão da sua generosidade, do seu amor paterno, da sua dedicação silenciosa. R$15 mil mensais não é uma quantia pequena para ninguém. Para um artista que também teve que reconstruir sua carreira após a perda de Marília, essa era uma demonstração concreta de prioridades. O filho sempre veio em primeiro lugar. E aqui está uma reflexão importante. Quantos de nós temos coragem de fazer o que é certo, mesmo quando isso pode ser mal interpretado? Quantos de nós temos a força de permanecer em silêncio quando somos injustamente acusados? Se isso significa proteger pessoas que amamos. Quantos de nós conseguiriam manter a dignidade diante de um julgamento público tão severo? A história de Murilo nos ensina sobre a importância da verdade, mas também sobre o preço que às vezes pagamos por fazer as coisas da forma correta. Ele poderia ter criado um escândalo desde o primeiro dia. Ele poderia ter exposto tudo publicamente, ele poderia ter transformado a situação em uma guerra midiática. Mas ele escolheu proteger a memória de Marília, proteger a família dela, proteger o próprio filho. Essa escolha custou caro. Custou sua reputação, sua paz de espírito, sua imagem pública, mas preservou coisas mais importantes: a dignidade da situação, a proteção da criança, o respeito pela memória de quem já não estava mais aqui para se defender. Quando finalmente tomou a decisão de buscar a guarda unilateral do filho, Murilo não estava sendo egoísta ou vingativo. Ele estava sendo um pai preocupado com o bem-estar da criança. Talvez tenha percebido que o silêncio já não era mais sustentável, que era hora de tomar atitudes mais concretas para garantir o futuro do filho. A exposição dos comprovantes não foi um ato de vingança, foi um ato de defesa legítima. Depois de anos sendo mal interpretado, depois de ter sua paternidade questionada publicamente, ele finalmente disse: chega! Vocês querem a verdade? Aqui está a verdade. Vocês querem os fatos? Aqui estão os fatos. E os fatos são incontestáveis. R$15 mil mensais gastos com amor, com cuidado, com responsabilidade paternal, medicamentos importados para garantir a saúde do filho, escola particular para garantir a melhor educação, plano de saúde premium para garantir os melhores cuidados médicos, psicoterapia para garantir o bem-estar emocional da criança, babá enfermeira para garantir cuidados profissionais. Cada gasto era uma demonstração de amor. Cada comprovante era uma prova de dedicação. Cada transferência bancária era um ato de paternidade responsável. E tudo isso foi feito em silêncio, sem alarde, sem querer reconhecimento público, apenas cumprindo o que ele considerava sua obrigação como pai. A lição mais importante desta história talvez seja sobre a importância de suspendermos nosso julgamento quando não temos todas as informações. É fácil formar opiniões baseadas em aparências. É fácil escolher lados em conflitos que não compreendemos completamente. É fácil julgar situações complexas com base em informações superficiais. Mas a vida raramente é tão simples quanto parece na superfície. Por trás de cada história pública existe uma realidade privada que pode ser completamente diferente do que imaginamos. Por trás de cada conflito existem nuances, complexidades, motivações que não são óbvias para quem observa de fora. Murilo Raff passou 3 anos e 7 meses sendo julgado por uma versão incompleta dos fatos. 3 anos e 7 meses carregando um fardo que não merecia carregar.
3 anos e 7 meses, sendo pintado como alguém que não era, e quando a verdade finalmente veio à tona, ela revelou um homem completamente diferente da imagem que havia sido construída sobre ele. Um pai dedicado que gastava mais de 15 mil reais mensais com um filho. Um homem que priorizava o bem-estar da criança acima de tudo, incluindo sua própria reputação. Uma pessoa que escolheu o silêncio respeitoso em vez do confronto público, mesmo sabendo que isso seria interpretado de forma negativa. Esta história nos lembra que antes de julgarmos alguém, deveríamos nos perguntar: conhecemos todos os fatos? Temos acesso a todas as informações? Estamos sendo justos em nossa avaliação? Ou estamos simplesmente seguindo uma narrativa que nos foi apresentada sem questionar sua veracidade? O caso de Murilo Raf é um lembrete poderoso de que a verdade nem sempre é óbvia, de que as pessoas nem sempre são o que parecem ser na superfície e de que nossos julgamentos podem ser profundamente injustos. Quando baseados em informações incompletas, hoje, com todos os fatos expostos, com todos os comprovantes apresentados, com toda a verdade finalmente revelada, podemos ver Murilo Raf pelo que ele realmente é: um pai que ama seu filho profundamente, que está disposto a fazer qualquer sacrifício pelo bem-estar da criança e que teve a força de permanecer em silêncio durante anos para proteger pessoas que amava, mesmo quando isso custou sua própria reputação. Esta é a verdade sobre Murilo Raf. Não a versão que circulou por anos nas redes sociais, não a narrativa que foi construída na ausência de informações completas, mas a realidade documentada, comprovada, incontestável. Um homem que foi julgado injustamente, que carregou um fardo que não merecia carregar e que finalmente teve coragem de mostrar ao mundo quem realmente é. Você já foi julgado sem que soubessem sua verdade? Você já carregou um fardo injusto, uma acusação infundada, um julgamento baseado em aparências? Se sim, você pode entender um pouco da dor que Murilo viveu durante todos esses anos. Se não, talvez esta história te faça pensar 2 vezes antes de formar opiniões definitivas sobre situações que você não conhece completamente. A verdade sobre Murilo Raf é uma lição para todos nós. Uma lição sobre a importância da paciência, da justiça, da busca pelos fatos antes dos julgamentos. Uma lição sobre como nossas percepções podem ser distorcidas e como devemos sempre estar abertos à possibilidade de estarmos errados. Porque no final das contas, a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. Pode demorar anos, pode exigir coragem, pode custar caro, mas eventualmente ela se revela. E quando isso acontece, ela tem o poder de mudar tudo, de virar narrativas estabelecidas de cabeça para baixo, de mostrar que nem sempre as coisas são o que parecem ser. Esta é a verdade sobre Murilo Raf. Um pai dedicado, um homem íntegro, uma pessoa que foi julgada injustamente e que finalmente teve sua história real contada. Uma história que nos ensina, que nos faz refletir, que nos lembra da importância de buscarmos sempre a verdade completa antes de formarmos nossas opiniões definitivas sobre as pessoas e suas vidas.